será que o nutricionista precisa ter um olhar atencioso para os aspectos culturais? O que você acha, querido aluno? Será que o nutricionista precisa levar em consideração os aspectos culturais, por exemplo, para elaborar um cardápio, para prescrever um plano alimentar? O que você acha? Dessa forma, eu queria trazer essa informação para você hoje e talvez trazer um despertamento. De fato, os aspectos culturais são importantes. Vamos ver? Vamos lá. O nutricionista, ele não deve, ok? Não deve apenas prescrever dieta. Guarda isso. O nutricionista não deve apenas prescrever dieta, mas ele precisa compreender a cultura alimentar de cada indivíduo. Esse é o nosso papel. Visão multifacetada da alimentação. Não é olhar apenas a prescrição dietoterápica para a prevenção de doenças ou tratamento de doenças. Não. É também entender a cultura alimentar de cada indivíduo ou grupo sobre o seu atendimento, sob a sua supervisão. É importante entender que a alimentação é cultural, mas ela também é afetiva, ela também é simbólica, mas também é social. Por isso que o nutricionista precisa ter esse olhar multifacetado para o aspecto social, para o aspecto cultural, para o aspecto afetivo e, consequentemente, entender a alimentação dentro desse contexto multifacetado. Dessa forma, o nutricionista, quando estiver prescrevendo alimentação, por exemplo, desenvolvendo e elaborando um plano alimentar, ele deve olhar as tradições familiares e regionais daquele paciente. Sim, ele deve olhar atenciosamente. Ele deve olhar atenciosamente as crenças religiosas e os tabus alimentares que envolvem esse paciente. Ele deve olhar atentamente as práticas sociais, o comer em família. Será que esse paciente gosta de comer em família, come em família, senta à mesa, como o Guia Alimentar da População Brasileira promove a importância do sentar à mesa em família, que passa valores, crenças, em festa, no trabalho. Então eu preciso entender como é que é as festas no trabalho, como é que são as saídas desse paciente, porque consequentemente ele vai comer outros alimentos. A realidade econômica do meu paciente, será que ele tem acesso aos alimentos que eu estou prescrevendo? Será que ele tem acesso? Como é que ele prepara esses alimentos? Eu preciso entender esse preparo, que isso também tem um aspecto cultural importante. Então, o nutricionista, ele precisa entender esses aspectos para, a partir daí, sim, olhar atentamente, de forma atenciosa e contribuir para a construção da alimentação. E como a gente pode entender esses aspectos? Percebendo que a alimentação ela vai mudando ao longo dos anos. Não é isso? Então, hoje a gente tem uma alimentação contemporânea, ou seja, a alimentação ela sofreu grandes influências e grandes transformações da globalização, da vida urbana, da industrialização. Então, tudo isso foi contribuindo significativamente para a alimentação que a gente tem hoje, né? A crescente do ultraprocessado, dos alimentos ultraprocessados. Então, a alimentação ela sofreu grandes transformações. E, consequentemente, a gente teve alguns prós e contras associados a essa transformação da alimentação. Os prós é maior acesso e variedade de alimentos durante todo o ano. A industrialização dos alimentos permitiu maior variedade, maior acesso. A gente tem vários alimentos aí ao longo dos anos, dos anos, e não só um alimento daquela época, né? Então, hoje a gente consegue consumir banana independente do mês, né? Então, a gente tem maior variedade na prateleira, maior acesso. E isso está associado, esse maior acesso, a alimentos mais práticos. Então, hoje eu consigo comprar alimentos prontos, congelados, né? Eu posso passar num restaurante que faz delivery e comprar um delivery. Então, eu tenho mais praticidade na minha alimentação. Isso é um pró, né? Porque contribui sim para a vida corrida que a gente tem. Os avanços na conservação, na higiene, na segurança alimentar. Então, hoje a gente consegue consumir alimentos seguros para o consumo, né? Alimentos que não têm um aumento no risco ali de doenças transmitidas pelo alimento. Então, isso traz uma segurança alimentar. A gente tem um aumento da informação sobre nutrição e saúde. Sim, isso é um pró, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando entender a importância do consumo alimentar, estão se preocupando com o alimento e a associação desse alimento com o
surgimento e o risco de doenças. Então, sim, a gente tem um pró interessante na alimentação contemporânea, mas a gente também tem contras, e é algo que o nutricionista precisa ter um olhar atencioso para buscar promover saúde, que é a crescente do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, o Guia Alimentar da População Brasileira diz para evitar, porque são alimentos ricos em açúcares simples, são alimentos ricos em gordura saturada, em corantes, em excesso de conservante à base de sódio, que contribui para diabetes mellitus, contribui para a hipertensão arterial, para as doenças cardiovasculares, né? A gente também sofre com a praticidade dos alimentos, uma desconexão total com o ato de cozinhar. Então, hoje as pessoas não preparam mais o alimento, elas compram pronto. Né? Então, alimentos prontos vão ter mais gordura saturada, vai ter mais sal adicionado, mais sódio, né, presente nesse sal, mais carboidrato simples, mais açúcar refinado. Então, a gente vai perdendo um pouquinho a comida de verdade, aquele alimento que eu preparava, eu passo não a preparar mais, então eu fico exposto a mais conservante, mais corante, né? Tem, consequentemente, um aumento das doenças crônicas associadas a esse excesso de alimento pronto, porque eu tenho um excesso de gordura saturada, um excesso, né, de açúcar refinado, um excesso de gordura trans, que vai contribuir para o surgimento e o aumento da obesidade, da diabetes mellitus e da hipertensão arterial. E, por sua vez, se eu estou me desconectando da cozinha, concorda comigo que eu estou perdendo a tradição culinária local? Tô. Se eu estou consumindo alimentos prontos, alimentos embalados, alimentos que não foram preparados por mim, dificilmente eu vou passar de geração para geração receitas tradicionais da minha família. E aí eu vou perder diversidade cultural. Isso vai ter um impacto, né, na qualidade de consumo. Vai ter um impacto na história daquele alimento, no contexto histórico. Então, isso de fato é bem ruim, né? E contribui diretamente para uma menor relação familiar no preparo, na construção desse alimento. Então, a alimentação contemporânea, ela tornou a nossa alimentação mais rápida, mais prática, mas também o quê? Mais artificial, menos saudável em diferentes contextos. Então, a gente tem uma alimentação mais rica em conservante, em aditivos. Por exemplo, eu teria ali, né, um suco de abacaxi. Suco de abacaxi, né? Eu pego o abacaxi e vou lá e preparo através da polpa do abacaxi um suco. Isso é um alimento o quê? In natura, minimamente processado. Só que esse abacaxi, eu corto ele em pedaços, coloco uma calda de açúcar e já vendo como doce de abacaxi ou abacaxi em calda. Ali eu já começo a ter um alimento o quê? Processado, porque eu tenho adição de açúcar. E o ultraprocessado é o suco em pó de abacaxi. Ele não vai ter nem abacaxi, vai ter um corante, um conservante, um excesso de açúcar adicionado. Então, cada vez mais a alimentação contemporânea perde a identidade, porque se eu olho para aquele suco em pó, eu não enxergo o abacaxi, não tem nem gosto de abacaxi, às vezes não tem nem cor de abacaxi. Então, a gente vai perdendo esse entendimento e essa familiaridade com o alimento, essa tradição, e vai consumindo mais alimentos, né, ricos em açúcar, ricos em gordura, que vai contribuir, ricos em sódio, que vai contribuir diretamente para as doenças crônicas, né? Então, de fato, a gente precisa repensar isso. Quando a gente entende essa crescente de alimentos ultraprocessados, a gente consegue entender que ocorreu algumas mudanças na alimentação contemporânea, exatamente pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, a partir da segunda metade do século XX, essa mulher ela entra maciçamente no mercado de trabalho. Isso gerou muitas mudanças no consumo alimentar da população brasileira. Por exemplo, menos tempo para preparar refeições caseiras, aumento do consumo de comidas prontas industrializadas, terceirização do cuidado, então creche, criança na creche, compra um alimento pronto no restaurante, passa no delivery, e mudança nos modelos familiares, então menos almoços, né, em casa e mais refeições individuais. Então a gente não está compartilhando mais a mesa, não está se sentando mais à mesa, então dificilmente a gente passa valores, crenças, comportamentos para os nossos filhos, né? Isso contribui diretamente para uma alimentação mais prática, mais simples
e que normalmente não tem aspectos tradicionais daquela família que são incorporados, né? E uma alimentação nutricionalmente pior, né? Mais rica em açúcares simples, mais ricas em gordura saturada, mais rica em sódio, que contribui para o aparecimento das doenças crônicas. Então, o nutricionista ele precisa ter essa sensibilidade e esse olhar para a cultura, dentro de um conhecimento técnico, mas também de um olhar social. Ele precisa ser atencioso a esses aspectos. Por quê? Porque a alimentação contemporânea ela é marcada por facilidade, por desafios, mas por transformações sociais, que impactam diretamente como, o que e com quem comemos. Então, o nutricionista ele precisa ter esse olhar atencioso para minimizar esse risco em relação a uma alimentação plastificada, uma alimentação embalada, mas trazer esses aspectos culturais, tradicionais e construir com o paciente a importância, por exemplo, no seu consultório, do preparo de alimentos. Não é que ele não possa comer alimentos que sejam mais simples, mas ele precisa preparar o alimento, voltar à cozinha, voltar a cuidar do preparo, porque isso reduz aditivos, conservantes, corantes, né? Ele precisa começar a sentar à mesa, comer em família, preparar receitas tradicionais da sua família, porque isso vai trazer mais proximidade, mais diversidade cultural, mais cultura, mais tradições culturais passando de geração para geração, o que vai gerar um conhecimento e um crescimento histórico tão importante para a alimentação brasileira. Então, de fato, o nutricionista precisa olhar atenciosamente para esses aspectos.